Estava lembrando aqui que eu venho gravando alguns vídeos, e aí eu volto, eu sempre volto no meu dia a dia, eu vou rever alguma situação que eu fiz, uma operação, ou mesmo até para fazer o balanço do mês, você acaba voltando, né? E eu não mostrei qual foi o princípio, por que que me levou a fazer esses vídeos. Como eu gosto muito de fazer scalp, mesmo que scalp hoje seja 10% da minha banca, muitas vezes até menos, né? Até eu vejo que está uma situação de um dia não bom, eu reduzo minha mão, à noite eu baixo a alavancagem, então eu nunca uso a banca de scalp para ficar rico, né? Isso eu entendi logo de começo, mas eu não deixo de fazer o scalp. Eu adoro, adoro. Teve mês aí de fazer 170, 180 scalps no mês. E o mês passado o scalp me salvou, por exemplo. Estava bom para fazer scalp, eu estava indo bem, estava abrindo operações corretas, estava dentro de gerenciamento e acabou sendo um mês positivo, porque durante o meio do mês ele ficou 12 dias praticamente parado, né? Então o scalp ajudou. E aí, como é que eu comecei, né? Qual que é a ideia inicial que me trouxe até fazer vídeo, né? O que que acontece? Antes eu fazia o controle na planilha, colocava a moeda, colocava qual a alavancagem que eu entrei, e daí eu colocava qual era a operação, long, short, e colocava qual foi a minha entrada, né? Cruzamento de média, se foi bottom fish, se foi perda de mínima, rompimento de topo, uma hora em sobrevenda, enfim. Eu anotava isso daqui. Só que depois, quando você volta para olhar isso aqui, putz, mas como assim, né? Mas Red, como é que tava? Long, né? Ah, mas Henrique, o que que foi isso? Eu não lembro exatamente como é que foi essa entrada. E essa entrada foi boa, não foi boa? Então, eu acabei gerando isso eu comentei, né? Foi num vídeo que eu percebi isso, que seria interessante usar vídeo para gravar, porque daí, quando eu gravo uma operação, nessa moeda, eu fiz um long usando o bottom fishing, boto ali e vejo que eu desenhei uma cunha descendente, ou enfim, ou era um triângulo, sei lá. Tinha uma lógica, isso para mim clareia a minha mente, e na próxima entrada que eu fizer, já vai. Naquele dia, nessa situação, eu fiz a entrada, botei o stop aqui, e foi legal, então isso me ajuda a buscar essa coisa positiva, né? E daí eu acabei gravando os vídeos, estou gravando os vídeos e gravando os vídeos com outras informações, porque na verdade isso me ajuda de cada vez estudando mais, cada vez você ouvindo você mesmo falando, você vendo, você vai lá editar, você, opa, isso eu fiz certo, isso eu fiz errado, isso para mim é básico, né? E aí, e como eu filtrava essas moedas, como eu filtro até hoje para scalp, né? Eu vou botar aqui uma outra tela. Então, sempre no começo aqui, ó, eu utilizava, e utilizo ainda hoje, ah, a Binance. A Binance tem você vai lá em mercados, né? Em mercados, mercado de overview, e ele tem ali quais são os rankings das moedas. Então, eu usava e uso, o dia que eu estou inspirado para fazer scalp, né? Eu coloco um computador com essa telinha aqui, ó, e o que acontece? Tem o primeiro do ranking até o décimo, né? Por volume, ou por mercado futuros, por moeda, enfim. E aí eu vou acompanhando, eu vejo essa moeda aqui, ó, Dodô aqui, ó, Mavi, ela apareceu no décimo e ela começa a subir. Quando ela chega no 8 aqui, opa, me abre me acende a luzinha, né? E eu vou acompanhando. Essa moeda já foi na posição 8. Abro o gráfico dela. Isso aqui é tudo moeda de pump and dump, né? Moeda que o mercado dela é muito baixo, então ela é fácil de manipulação. E aí ela moeda que dá aquelas subidas fortes. E é bom pegar uma subida daquela, né? Dá para fazer um dinheirinho rápido ali, né? Mas, mais uma vez, risco, né? Tá dentro do gerenciamento, tá dentro do, enfim, tá tudo certo. E eu uso isso daqui, esse filtro, né?
vê a moeda, olha lá, essa moedinha aqui já ganha dinheiro com ela, ó, Anfi. E ó, ela já está se bobear, daqui a pouco dá uma entrada nela, dá para olhar o gráfico dela como é que tá. Outra coisa que eu uso é o, deixa eu botar aqui, Crypto Bubbles. Isso aqui é legal, ó. Você bota faz um filtro ali por as mais 100 moedas, 200, e ela tá ali verdinho e você vai vendo a moeda mudar e aumentar aqui a participação dela. Se você clicar aqui, você vê, né? Você vê até um gráfico de pegar aqui. Opa, aqui não dá para alterar por causa enfim, mas você vê o gráfico, você vê as informações, qual foi a variação. Espera aí que a Leca resolveu cuidar da casa, que depois eu vou botar a foto da Leca. Então, esse Crypto Bubble, se você deixar uma tela ali, você vai vendo a moeda ter movimento, aí vai lá no gráfico, né? E acompanha esse movimento, pega o rompimento, é bem legal para fazer scalping, né? Outra coisa que eu sempre utilizo também é o Coin Telemarket Cap, Coin Market Cap, para você ver a movimentação das moedas, se ela qual é o tamanho dela, ou se não são, nunca vi a moeda, né? Você também vai lá, entra, vê qual que é, lê sobre a moeda, isso é importante, né? Aí você vê ali o tamanho, né? Isso que é fundamental para fazer scalp, para fazer, você vê o tamanho que ela tem de capitalização de mercado, você tem todas essas informações aqui, né? No CoinMarketCap. Então, esse tipo de situação para você fazer um scalp no dia a dia, acompanhar e registrar, quanto mais você usar as ferramentas e ter. Aliás, eu te vou mostrar aqui no TradingView também tem. Então, aqui no TradingView, se você for aqui embaixo, né, você consegue fazer os filtros aqui é bem legal, tá bem legal. Você pode fazer filtro por RSI, você pode fazer filtro, ó, por quem está em tendência forte de alta, quem está em tendência forte de baixa, e você define aí uma capitalização de mercado para não pegar a moeda muito fraca. É muito legal, tá? Muito assim útil. Já usei isso bastante, tá? Uso isso bastante. E muitas vezes eu uso, né, como diversas telas, eu uso uma tela o CryptoBubbles, uma tela o Binance, uma tela, enfim, isso filtrar para você achar uma boa operação de scalp. Agora, isso, se você não iniciar a questão toda com tiver na tua cabeça e você não fizer durante as tuas operações gerenciamento de risco, isso eu vou falar, vou voltar, vou fazer, mostrar as planilhas que eu faço, enfim. Se você não fizer gerenciamento de risco, você vai perder dinheiro. Se você não tiver na tua cabeça que você está abrindo uma operação, essa operação está dentro do teu gerenciamento de risco, e se o computador der uma pane, a internet desligar porque cai energia, acontecer qualquer coisa, a tua operação vai estar lá aberta, você não vai ficar suando frio, né? Aconteceu, certo? É, se você não tiver dentro do seu gerenciamento do risco, maravilha. Perdeu? Maravilha. Está lá dentro do gerenciamento de risco. Faz parte do negócio tomar um stop. No começo eu não aceitava isso, não posso perder, deixava sem stop, já fiz cada coisa, todo mundo faz, eu acho, né? Mas assim, hoje lembrando das coisas que eu fiz, de levar stop, não levar stop, gerenciamento, aumentar a mão assim, loucura, né? Então, o que que você faz? Ah, cuida do seu, e aí faz parte daquela ferramenta chamada aí paz. Você tem que estar dentro do gerenciamento de risco. Vou mostrar aqui um outro detalhe. Eu criei aqui uma planilha para gerenciamento de risco. Um mês, quanto que eu estou perdendo, né? Então, isso aqui, é claro, é uma situação aí, algumas coisas foi de umas operações que eu fiz, e algumas de o valor da, enfim, tá tudo, né, para exemplo. Mas, por exemplo, eu aceito 20% de perda em relação à minha banca. E daí eu digo que a primeira operação eu vou entrar com 20 dólares alavancado 30x.
E aí, quanto é que eu vou poder aceitar de perda? Vai ser quatro dólares. Então, na hora que eu estou montando ali abrindo a minha operação, eu coloco stop loss para que eu só perca 4 dólares. E aí, olha lá, perdi 4 dólares, então a minha banca que era 500 foi para 495. Na próxima, eu sou obrigado a entrar com uma mão menor, olha. Não posso mais entrar com 20. Eu tenho que entrar com 15, porque eu perdi 4. Então, vou lá, vou fazer uma outra operação, alavancado, vamos por 30x, e aí só posso perder 3,14. Então, na hora que eu vou colocar o stop ali, agora eu só posso perder 3,14. Então, fazendo essa planilha, ela me ajuda o seguinte: meu amigo perdeu, vai chegar uma hora, você vai ter que recuperar aquilo com uma mão pequena, com alavancagem pequena. Ou você baixa a alavancagem, você não tem boquinha, certo? Você só consegue gerar mais se você ganhar. Então, ganhou, então, subiu aqui, opa, voltei a abrir uma operação com 26. Opa, ganhei aqui, e olha só, como obrigatoriamente meus stops são pequenos, meus ganhos são grandes. A planilha, ela e os meus alvos, a forma como eu abro, como eu gerencio cada operação de scalp, me obriga a fazer isso, tá? Porque se não fizer isso, meu amigo, você perde, né? Uma dessa aqui, ó, entrou com 60, olha lá, perdi 19, perdi lá 50% do que eu estava, mas esses 19 estavam dentro da minha perda. Então, assim, esse é o ponto, né? Você vai, perdeu, tá dentro do gerenciamento, tá tranquilo, não é o dinheiro que vai tirar o meu capital, certo? Então, eu só volto a estaca zero, né? E volto a ter que fazer a operação com a mão pequena. Então, essa planilha que eu criei, ela me ajuda demais isso, e depois eu vou tendo ali quanto que eu tive, quanto que eu posso, quanto que eu vou ter no mês, enfim, esse tipo de coisa, eu vou aumentar. Aumentou a banca, maravilha, botou lá 700 dólares, vai mudar, ó lá, já vai ter uma outra, uma outra valor que você pode perder. Então você já começa a ficar mais tranquilo. Você pode também definir que você só aceita perder só 10%. Ops, só aceita perder 10%. Então, vai mudar, só aceita perder 2%. Então, nesse caso, eu teria que abrir uma operação que o meu stop loss, no máximo, eu poderia perder 2 dólares, né? Então, olha, Leca, aqui, eu vou botar uma foto dela daqui a pouco. E daí, isso aqui me ajuda muito, tá? Me ajuda muito. Porque se você não fizer o gerenciamento do risco aqui, é complicado. Então, eu vou finalizar só botando uma foto da Leca e lembrando, né? Esses vídeos eu estou gravando para me ajudar a analisar cada entrada que eu faço, cada operação e olhar o gerenciamento de risco. É um círculo, né? Você vai ali, tique, ó, tá certo isso, tá certo aquilo, essa estratégia deu certo, essa estratégia não deu certo, volta para trás. Opa, isso aqui eu preciso aprender mais. Vai lá, busca uma informação, enfim, tem que ser o teu dia a dia, né? Essa é a figurinha da Leca, ó. Aqui ela tá um pouquinho menor, mas é qualquer cachorro, né? Come, dorme, não trabalha, né? Só ração de primeira, só banho e tosa. É uma coisa louca, mas é bom demais, né? Cachorro é bom demais, ainda mais para quem você tá aquela coisa, estou fazendo um trade e tal, ela chega aqui do lado, aí você já para, já dá uma brincada, já dá uma esparecida, é bom demais. Então, eu espero que essas informações sejam úteis, inclusive a Leca.